quais são as áreas da biologia que mais são cobradas nas provas do Enem? Se você quer saber, continue assistindo ao vídeo. Se você já sabe, vamos ver novamente. Eu sou a professora Adriana, formada em Ciências Biológicas, trabalho na Escola Costa Júnior, no município de Governador Jorge Teixeira, Rondônia. O motivo de eu não estar usando máscara é que eu estou aqui na sala sozinha. Então vamos à aula. Então, pessoal, vai ficar um pouco escuro aqui, né, mas o slide vai estar aparecendo. Apresentações feitas, né, vamos às habilidades. Quais são as habilidades desse tema que a gente vai ver hoje? Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Então, aqui as áreas que mais são cobradas nas provas do Enem, né, dentro de biologia. Então, aqui o tema mais cobrado, né, é a ecologia. Talvez não dê para vocês enxergarem daí, mas aqui está a ecologia, né, com 16% a genética, aqui, ecologia, genética e a fisiologia, com 13%. Então, essas áreas que mais são cobradas, né, os temas que mais são cobrados dentro da biologia. Vamos para a definição. Vou apagar aqui. A definição de ecologia. A palavra ecologia, ela é formada por duas palavras de origem grega, né? Eco vem de oikos, que significa casa, lar, e logia vem de logos, que significa estudo. Então, logo, ecologia é o estudo da casa, o estudo do lugar onde se vive, o estudo do ambiente, né, a relação que os seres exercem nesse meio ambiente. Próximo slide. Dentro da área de ecologia, quais são os temas que mais são cobrados? Então, dentro da área de ecologia, o tema mais cobrado são os impactos ambientais, depois cadeias e teias alimentares, preservação ambiental, os ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas, biomas, sucessão ecológica e os biocombustíveis. A gente vai falar um pouco mais sobre impactos ambientais, né, que é o tema que é mais cobrado dentro da ecologia. Então, o que são impactos ambientais? O impacto ambiental é alguma alteração causada ao meio ambiente, né, geralmente provocada pelo homem. Esses impactos podem ser positivos ou negativos. Os impactos positivos, já está dizendo, né, algo que acontece para melhorar aquele ambiente, né, alterou o ambiente, mas para melhor. Por exemplo, uma área devastada que posteriormente foi reflorestada. Esse é um impacto positivo. Os impactos negativos são aqueles que causam dano ao ambiente depois dessa alteração, né, causam prejuízo a esse ambiente, aos recursos naturais, aos seres vivos e principalmente para o ser humano. Então vamos a uma questão que pode ser, né, que caia, né, pode ser sobre o acidente de Mariana, acidente em Mariana, em Minas Gerais. Vocês se lembram? Já são quase 5 anos, né? Pode ser que alguns não vão se lembrar. Então tem uma questão aqui bem facinha, né? Só para dizer o que foi esse acidente. Então vamos lá. Na alternativa A, primeira questão, né, gente? Em novembro de 2015, ocorreu um dos maiores desastres ambientais do nosso país, o acidente em Mariana. Sobre esse acidente, marque a alternativa correta. O que foi o acidente de Mariana? Esse acidente ocorreu em virtude da liberação de uma grande quantidade de petróleo no mar que causou a morte de várias espécies. Foi isso que ocorreu? Ocorreu porque vários produtos radioativos foram liberados no local sem a devida proteção? Refere-se ao desmatamento de uma grande área de floresta nesse local que causou a morte de várias espécies? Foi isso que aconteceu em Mariana? Ocorreu
de uma explosão de uma usina nuclear nesse local. O que vocês acham aí? Então vamos relembrar o que aconteceu em Mariana. Então eu trouxe aqui umas fotos, né, que mostram como era antes e depois do desastre, antes do acontecido, né? Então aqui, a foto antes, está pulando aqui, né, a área verde, a segundo, está passando rápido, mas dá para perceber, né? A área ainda verde, antes do ocorrido, e depois, né, do desastre. A cidade aqui, logo abaixo da localidade onde ocorreu o fato, o distrito de Bento Rodrigues, né, como ficou depois. Então aqui a foto, né, do antes e depois, dá para ver aí. Ainda mais fotos. Aqui uma foto tirada alguns meses antes, em julho de 2015, aqui no dia 10 de 11 de 2015, 5 dias após o desastre. Aqui também, antes e depois. Aqui uma foto bem próxima da cidade, né, como ficou a cidade. E voltando à questão, né, já descobriram a resposta, né? Então, ocorreu em razão do rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração. Né? Uma empresa, né, a Samarco, era responsável por essas barragens, né, pela extração de minério de ferro. Então, os rejeitos eram acumulados e essa barragem se rompeu, causando esse acidente. Vamos para o próximo. Ainda sobre o desastre em Mariana. Vamos lá. O homem frequentemente provoca danos ao meio ambiente. Um dos mais recentes e também mais devastadores foi o acidente em Mariana, em 2015. Entre os pontos listados abaixo, marca um problema que não pode ser atribuído ao rompimento da barragem de rejeitos. Então, na questão de ecologia, principalmente impacto ambiental, o Enem sempre vai estar querendo saber o que isso tem a ver com o ser humano. O que causa para a vida do ser humano, como que ele pode reverter esse processo, como prevenir. Então, tudo que está relacionado ao ambiente, ao ser humano, sempre vai ser cobrado, na maioria das vezes. Então, aqui, o que não pode ser atribuído ao rompimento da barragem, logo que o estrago foi grande, né? Então, o que não pode ser atribuído a esse rompimento? Vamos lá. Na questão A, modificação da cadeia alimentar dos rios da região. Então, aqui, essa alternativa aqui já vai falar também da cadeia alimentar, que pode ser trabalhada em outro momento. Modificou a cadeia alimentar dos rios da região? Será? Logo que houve uma grande devastação, houve uma enxurrada de lama por quilômetros e quilômetros, né? Será que alterou a cadeia alimentar dos rios, já que foi jogada tanta lama? Sim, né? Alterou a cadeia alimentar dos rios. Então, não é a alternativa que a gente quer. Assoreamento dos rios da região. Lógico, né? Os sedimentos foram acumulados, tudo que estava junto com aquela lama, né, foi depositado no leito dos rios. Alterou o pH do solo da região? Com certeza. Né? Eram muitos elementos químicos, né, que foram jogados dentro desse rio, o Rio Doce, né? Então alterou o pH tanto da água quanto dos solos próximos. Alteração da fertilidade do solo também alterou, né? O acúmulo de muitos metais pesados também ocorreu alteração da fertilidade do solo. Aumento de oxigênio disponível nos rios da região. Aumentou o oxigênio?
Lógico que não, né? Não aumentou. O que fez foi diminuir a quantidade de oxigênio naquela água, já que a água praticamente, né, virou lama pura. Então, resposta correta, letra E. Voltando aqui, um problema que não pode ser atribuído ao rompimento da barragem de rejeitos. Sempre se atentem, né, para esse não. Às vezes a gente lê uma questãozinha lá, passa direto, atropela o não. Então, um problema que pode ser atribuído, aí a pessoa fica perdida, né? Mas sempre, gente, prestem atenção ao que está pedindo a questão, né? Leia atentamente, apesar do tempo ser pouco, ser curto, leia atentamente, tá? Então, o que não pode ser atribuído a esse acidente, né? Não aumentou o oxigênio, o que fez foi diminuir. Próximo. Ainda falando de água, rios, né? Mas agora sobre outro tema, é importante, a eutrofização. O que é eutrofização? Vamos à questão e a gente vai descobrindo o que é, né? Enem 2014. Essa foi uma prova que caiu já. Foi uma questão que já caiu no Enem em 2014. A eutrofização é um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas e, em regiões próximas a centros urbanos, pela perda da qualidade de vida da população. Um exemplo é a Lagoa da Pampulha, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas. Tá? Isso aqui foi em 2014, mas medidas já estão sendo tomadas, tá? Para recuperar essa lagoa. Então, vamos lá. Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se fazer o quê? O que deve ser feito para não deixar que isso ocorra? Para evitar a eutrofização. Então, vamos lá. É um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas, né? E em regiões próximas. Então, pode ocasionar a morte de peixes, a morte de plantas aquáticas. Para evitar a ocorrência, o que deve ser feito? Manter inalterado o volume de água. Será que lá manter sempre o mesmo volume da água vai evitar a eutrofização? Aumentar a população de algas planctônicas. Precisa aumentar a população de algas para evitar a eutrofização? Diminuir o teor de nutrientes despejados nas águas? Será que diminuindo o teor de nutrientes que vão ser jogados na água vai diminuir a eutrofização? O que você acha? Impedir a fotossíntese das algas abaixo da superfície? Se eu impedir a fotossíntese da alga lá abaixo da superfície aquática, será que eu vou estar evitando a eutrofização? Ou deve-se aumentar a população de espécies do topo da cadeia alimentar? Será que aumentar o número de espécies lá do topo daquele ambiente vai diminuir? E aí, pessoal? Qual será a alternativa correta? Então, primeiro, a gente precisa diminuir o teor de nutrientes. Já vou passar aqui a resposta. Precisa diminuir o teor de nutrientes despejado nessa água. Por quê? Então, o que é a eutrofização? O que causa a eutrofização? Por exemplo, aqui tem uma tubulação que despeja esgoto doméstico, pode ser de uma indústria de fertilizantes agrícolas, né? Principalmente. Então, os esgotos têm muita matéria orgânica. Os fertilizantes, principalmente, têm muitos compostos químicos que as plantas precisam para se desenvolver, né? O fertilizante agrícola serve, né, para
planta se desenvolver melhor. Então vai aumentar, ela vai crescer melhor, vai reproduzir. Então o acúmulo desses fertilizantes na água vai aumentar a população de algas, né? Então, com um certo tempo e essa continuidade, né, desses fertilizantes sendo despejados, vai aumentar a população, né, sempre aumentar, e com um certo tempo vai ocupar todo o espaço próximo ali de onde está sendo despejado. E o que vai acontecer em seguida? O que acontece? Ah, mas são só algas. Por quê? Então, se há acúmulo de algas, muitos indivíduos, também vai ocorrer mais mortes de algas. Então, já vai precisar ali das bactérias em decomposição, né? Além de estar cobrindo toda a parte da superfície da água, vai impedir a entrada de luz solar. Impedindo a entrada de luz solar, vai prejudicar a fotossíntese das plantas aqui que estão abaixo da superfície. Também vai diminuir a quantidade de oxigênio. Então essas plantas vão morrer, os animais ali, os peixes principalmente, vão ficar com menos disponibilidade de oxigênio, podendo levar à morte. Algas morrendo, peixes morrendo, plantas morrendo, bactérias fazendo decomposição, usando esse oxigênio no processo de decomposição, né, vai diminuindo o oxigênio, onde depois vai surgir as bactérias anaeróbias. Quem lembra, né? Aquelas que não precisam da utilização do oxigênio para sobreviver. Então essas algas fazendo decomposição começa a liberar produtos, né, como enxofre, ácido sulfídrico, que leva aquele odor fétido, né, o mau cheiro na água. Próximo slide. Aqui o rio Poti, eutrofizado lá no Piauí. O rio Poti, né, passa lá na cidade de Teresina. Vamos lá. É um fenômeno caracterizado pela morte da perda da biodiversidade limnológica. O que é biodiversidade? O que é biodiversidade limnológica? A limnologia é a área que estuda a comunidade biótica dos lagos, rios, né? Todos os fenômenos físico-químicos ali desse ambiente. O processo inicia com o despejo de resíduos industriais, como já havia falado, derivados da produção de fertilizantes. Então, voltando aqui, novamente, os fertilizantes estão repletos de matéria orgânica propícia, né, para um vegetal se desenvolver. Então, ocorrendo aí o acúmulo de algas, né, o aumento populacional das algas. Outra questão para a gente analisar. Agora a gente vai, né, passar para outro tema. Enem aqui também, de 2014. Né? A voadeira, canoa de alumínio com motor de polpa usada como meio de transporte fluvial, que é o transporte fluvial, gente. Transporte dos rios, né? Pelos ribeirinhos da Amazônia, ganhou uma versão movida a energia solar em vez de combustível. Então está aqui um fato, né? A voadeira, que antes tinha um motor movido a combustível, foi substituído por energia solar. Então vamos lá ao que se pede a questão. No texto está descrita uma situação de mudança na tecnologia do transporte fluvial da Amazônia. Configura-se como uma consequência ambiental derivada da mudança apresentada, a redução de quê? Então, o que teve como consequência ambiental a mudança desse sistema aí? Vamos trocar o motor da voadeira, que é movido a combustível, por energia solar.
O que teve como consequência ambiental? Reduziu a área de mata ciliar, trocando o motor movido a combustível por energia solar. O que apresentou aqui com essa mudança? A redução da área de mata ciliar, trocando esse motor a combustível por energia solar, reduziu a área da mata ciliar, das plantas ali em volta do rio. Erosão dos solos aluviais, aqueles solos que estão próximos, né, que vêm sedimentos de outras localidades, reduziu a erosão desses solos. Redução de descargas elétricas na água. Esse motor estava dando descarga, será antes, e agora reduziu. Do assoreamento dos cursos fluviais. Reduziu o assoreamento dos cursos, ou seja, o acúmulo de sedimentos que estão ali no leito dos rios, né? O assoreamento dos cursos fluviais, né? Curso do rio. Reduziu esse assoreamento com a mudança do motor a combustível por energia solar? Ou reduziu a emissão de poluentes atmosféricos? Será que reduziu? Qual dos dois poderia emitir poluentes para a atmosfera? Já está bem óbvia a resposta, né, gente? Então, vamos ver um pouquinho sobre os poluentes atmosféricos, os poluentes do ar. Então, a gente tem óxido de enxofre, óxido de azoto, monóxido de carbono e dióxido de carbono. As fontes antropogênicas e tem fontes naturais desses poluentes. O que são as fontes antropogênicas? Aquela causada pelo homem. E as fontes naturais, né? Já está dizendo, acontece naturalmente. O processo, por exemplo, o óxido de enxofre, né, provocado pelo homem, tem como processo a combustão que ocorre nas refinarias, centrais térmicas, veículos a diesel e os processos industriais. Os efeitos afetam o sistema respiratório, ocorre chuva ácida, ocorrem danos em materiais. Então aqui, se a questão, por exemplo, pedir algo referente a isso, né, e pode puxar para esse lado aqui de fisiologia humana, né, falar sobre o sistema respiratório. Mas não é o caso agora. Também tem fontes naturais de óxido de enxofre, que é o vulcanismo, né, os processos biológicos. Por exemplo, a fumaça que é liberada durante uma erupção vulcânica. Óxido de azoto, também fonte antropogênica e fonte natural. As antropogênicas, combustão, né, ocorre nos veículos e nas indústrias, emissões da vegetação. Afeta o sistema respiratório também e provoca chuva ácida. Monóxido de carbono, fontes naturais e antropogênicas. Aqui na combustão, né, aqui na fonte antropogênica, na combustão, né, aqui na combustão ocorre, né, na liberação de gases saindo dos escapamentos dos veículos. E emissões da vegetação. O que acontece quando a gente inala monóxido de carbono? Reduz a capacidade de transporte de oxigênio no sangue. O dióxido de carbono, também fonte antropogênica, fonte natural. Na fonte antropogênica ocorre com combustão, natural, fogos florestais. Ocorre o efeito estufa. E o que é o efeito estufa? Quem lembra? Entenda efeito estufa. Resumindo aqui, o efeito estufa é um fenômeno natural, né? Ocorre naturalmente. O que o homem faz é alterar esse fenômeno. Como? Né?
O efeito estufa aqui, vamos a uma rápida explicação. Radiação solar chega na Terra, né, é refletida de volta. Parte dessa radiação sai da atmosfera, mas parte permanece aqui, próximo a gente, né? Por isso que o planeta tem uma certa temperatura. Se não existisse essa camada de proteção aqui, a Terra seria muito, muito quente durante o dia e muito, muito gelada durante a noite. Então, essa camada aqui faz com que a temperatura permaneça estável. A maioria das vezes estável. Vamos à parte, né, dos efeitos antropogênicos. O que o homem faz para alterar esse efeito estufa? A emissão de gases poluentes, né? Gás carbônico, principalmente. A emissão desses gases, com o excesso da emissão desses gases, eles ficam presos aqui, né? Eles se acumulam nessa camada aqui em volta do planeta. Mas o que isso ocasiona? Não vai permitir a saída de parte dessa temperatura e vai sempre permanecer aquecido cada vez mais. Quanto maior a emissão de poluentes, maior a emissão de gás carbônico, né, a temperatura vai permanecendo aqui, sempre podendo aumentar. Ok? Entendido? Então, saindo dali da questão do efeito estufa, aquecimento global, né, que é o que se provoca a partir daqui, né, o que chama de aquecimento global, é a manutenção dessa temperatura que fica presa aqui, né, não é liberada. O que pode ocasionar, né, quais são os efeitos que isso causa no planeta, para os seres vivos? Então, aqui já tem uma questão relacionada a isso. Por exemplo, aqui de novo, Enem 2014, fala sobre os corais. Né? O que os corais têm a ver com o aquecimento global? Vamos descobrir. Ou melhor, o que o aquecimento global tem a ver com os corais? Os corais funcionam como termômetros capazes de indicar, mudando de coloração, pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos. Mas, um alerta, eles estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos numa relação de mutualismo. Ah, tá. Aí vamos falar de mutualismo, né? Aquela relação em que ambos os seres se beneficiam. Mas não é o caso dessa questão, tá? Então vamos lá. O desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em quê? Produzir o próprio alimento. Será? Obter compostos nitrogenados. Realizar a reprodução sexuada. Absorver o oxigênio dissolvido na água. Adquirir nutrientes derivados da fotossíntese. Qual seria a sua alternativa? Então vamos lá ver o que causa o branqueamento dos corais. Geralmente eles têm cores, né, variadas, mas essas cores se devem à associação de algas que vivem nos tecidos desses corais, né? E eles dependem um do outro para sobreviver. Corais fazem simbiose com algas microscópicas, chamadas de zooxantelas, que vivem em seus tecidos. Essas algas são a principal fonte de alimentação dos corais e conferem sua coloração. Na parte 2, coral agredido. Se agredido, as algas deixam os corais. Então,
O que pode levar a isso, né? Quando este relacionamento simbiótico é afetado pela elevação da temperatura do oceano ou pela poluição, as algas deixam os tecidos dos corais. Então, a alteração na temperatura, a poluição, pode fazer com que as algas deixem os corais ou morram. Coral branqueado. Os corais tornam-se brancos e ficam vulneráveis. Sem as algas, os corais perdem sua principal fonte de alimentação, tornando-se brancos ou pálidos e ficando mais suscetíveis a doenças. Então, aqui do ladinho, vou ler aqui porque eu acho que não vai aparecer aí no vídeo. O que causa o branqueamento do coral? Aqui, mudança da temperatura do oceano, contaminação e poluição, superexposição à luz solar e marés extremamente baixas. Então, afetando as algas, afeta também os corais. Então, aqui, a elevação de apenas 1 grau Celsius na temperatura da água dos oceanos submete os recifes de corais a estresse, que os levam ao branqueamento, ou seja, a perda de algas. Vou ler de novo, corta aí. A elevação de apenas 1 grau Celsius na temperatura da água dos oceanos submete os recifes de corais a estresse que os levam ao branqueamento, ou seja, a perda das algas zooxantelas, que vivem em mutualismo dentro de seus tecidos. O desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em adquirir os nutrientes derivados da fotossíntese, resultando em sua morte e na desestruturação de todo o sistema. Então, voltei aqui para a questão, né? A resposta correta, né, no desequilíbrio dessa relação, é o fato das algas deixarem os corais, eles ficarem brancos, né, vai fazer com que eles tenham dificuldade em adquirir nutrientes derivados da fotossíntese. Tá? Não é o coral que vai fazer a fotossíntese, mas as algas. Então, eles se alimentam dos nutrientes derivados da fotossíntese. Por que não seria produzir o próprio alimento? Olha aqui, os corais pertencem ao reino animálico, né? Logo, eles não produzem o próprio alimento. Eles são heterotróficos, aqueles que precisam se alimentar de outro ser vivo. E ele não precisa da água para obter compostos nitrogenados, não realiza reprodução sexuada, não precisa da presença da alga para realizar reprodução sexuada e nem vai absorver o oxigênio dissolvido na água, né? Então, a dificuldade que eles têm quando perde as algas. Boa noite para você. Meu nome é Augusto Leite, eu sou professor na Escola Costa Júnior do município de Governador Jorge Teixeira. Vamos trabalhar um aulão preparativo, né, ou preparatório para o Enem, abordando aqui o bloco Ciências da Natureza, o componente de Química. Dentro do componente de Química, nós vamos tratar do assunto ou do tema estequiometria. A estequiometria é a parte da química que ela vai tratar ou interpretar as quantidades que estão interagindo ou reagindo em uma reação química. Então, a estequiometria, ela dentro do Enem, ela apresenta questões que envolvem aí a área de química, né? O conhecimento tecnológico, de tecnologia, o conhecimento humano e também o conhecimento da área de português e da área de matemática, envolvendo aí os cálculos, né? Que geralmente se faz no cotidiano da química, trabalhando aí sobre massa molecular, coeficientes, trabalhando sobre reações químicas e balanceamento. Nessa parte, a estequiometria, ela vai precisar que, utilizando o conhecimento da língua portuguesa, a gente faça a interpretação do enunciado para entender qual é
o que nós estamos procurando, querendo saber qual é a resposta que se deve dar ao problema, e também, né, a parte de matemática, que é cálculo. Principalmente, nós vamos usar na matemática regra de 3, que é muito utilizada para resolver questões de estequiometria, né? Então, o aluno ele vai precisar de conhecimentos prévios, ou seja, desde o 9º ano que a gente estuda massa molecular, massa molar, né, o famoso mol. Nós estudamos a tabela periódica e também nós estudamos fórmulas químicas e o balanceamento químico e reação química. Vamos lembrar um pouquinho sobre fórmula química, né? Principalmente a fórmula molecular. Então nós temos aqui algumas fórmulas químicas, né? Separei para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a fórmula química do butano, C4H10. A fórmula química do gás oxigênio, o O2, né? A fórmula química do gás carbônico, nós temos 2 tipos de gás carbônico. Temos o dióxido de carbono e temos o monóxido de carbono. Então nós temos o CO2 e nós temos o CO. São 2 tipos de gás carbônico. Geralmente esses 2 tipos se diferenciam justamente quando a reação química de combustão, ela ao acontecer, ao ser realizada, ela pode ser realizada de forma completa ou incompleta. Assim, em estequiometria, nós vamos precisar entender um pouquinho sobre as equações químicas. Um exemplo aqui de uma equação química. O gás butano, que nós vimos a fórmula, né? C4H10, reagindo com gás oxigênio, né? Mais o O2, e produzindo gás carbônico e água, o CO2 e o H2O. Nesse caso, essa setinha na equação química, ela separa a primeira parte da equação, que são os reagentes, os termos que estão reagindo, da segunda parte da reação, que são os termos que são formados, também chamados de produto. Reagentes e produtos. A partir do momento que eu compreendo, que eu sei interpretar uma equação química, eu vou trabalhar a estequiometria, ou seja, interpretar essa parte quantitativa, essa relação quantitativa entre esses componentes que estão reagindo em uma reação química, né? Então, para a gente trabalhar a estequiometria, nós também vamos precisar realizar o balanceamento de uma equação química. Como é que se faz o balanceamento? Vamos a um exemplo aqui, né? Da água, né? Para a gente entender como balancear. A fórmula química da água é o H2O. Nessa fórmula química, o que a gente pode interpretar, né, em termos quantitativos? 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio forma a molécula da água, né? Na molécula da água, então, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Mesmo um não estando escrito, ele significa que aqui no oxigênio é uma unidade. O número 2 do hidrogênio e o número 1 do oxigênio, nós chamamos esses números de índices. A fórmula total, também que nós chamamos de molécula, ela também apresenta um número. Nesse caso aqui, como não está escrito, vale 1. Se tiver o número 2 ou o número 3 aqui na frente, esse número que vem na frente da fórmula, nós chamamos ele de coeficiente. Então, aqui eu tenho uma molécula de água. Se eu tivesse o número 2, seria 2 moléculas de água, 3, 4, ou uma outra quantidade, né? Então, balanceamento químico, nós precisamos entender um pouco disso daqui, né? Índices e coeficientes. Nos índices, nós não alteramos na hora de nós balancear. Nós vamos trabalhar com os coeficientes. Então, a equação inicial que eu apresentei para vocês, né? Vamos fazer, né, um balanceamento químico para a gente entender um pouco mais sobre dessa equação, né, da reação química do gás butano, reagindo com o oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Essa reação, quando nós observamos, nós temos aqui um ácido e uma base, formando um sal e liberando água, chamada também de reação de neutralização. Em estequiometria, nós geralmente trabalhamos com reação de neutralização ou de combustão completa ou incompleta. Conforme a gente observa, nessa fórmula eu tenho, né, nos reagentes 4 carbonos, nos produtos somente 1 carbono. Então, aqui eu já percebo que ela não está balanceada. Nos reagentes eu tenho 10 hidrogênios. No produto eu tenho apenas 2 hidrogênios.
também os hidrogênios não estão balanceados. O oxigênio, eu tenho 2 oxigênios nos reagentes. Nos produtos eu tenho 2 mais 1, 3. Também não está balanceado. Então, para balancear, eu vou utilizar o método que nós chamamos, né, de métodos de resolução por tentativa, que consiste em que nós vamos alterar os coeficientes dessas fórmulas químicas até que nós tenhamos a mesma quantidade de átomos nos reagentes também nos produtos. Vamos começar então. A primeira tentativa que a gente vai fazer de balancear essa equação química, né, do gás butano, né, reagindo com o gás oxigênio, é o balanceamento por tentativas. Eu observo que eu tenho 4 carbonos nos reagentes. Eu vou pegar, né, utilizar esse mesmo número como coeficiente do CO2 para que eu possa balancear os carbonos. Então, no primeiro membro eu fico com 4 carbono, que é C, né, 4. No segundo membro eu vou ficar com 4 carbono. Por que 4 carbono? Esse número aqui, ele multiplica a quantidade dos índices. O coeficiente multiplica a quantidade do índice. Então, 1 carbono vezes 4, 4 vezes 1, 4. Mesma coisa aqui. Nessa fórmula não tem nada escrito, vale 1. 1 vezes 4 também dá 4. Então, 4 carbono e 4 carbono. Reagentes do produto. Nesse caso aqui, eu balanceei por tentativa os carbonos. Vou continuar balanceando. O carbono está balanceado, né? A próxima tentativa de balancear, eu vou fazer com o hidrogênio. Eu escolhi o hidrogênio. Por quê? Eu tenho, nessa fórmula química do butano, eu tenho 10 hidrogênio. Então, nos reagentes, eu tenho 10 hidrogênio. Nos produtos, eu tinha 2 hidrogênio. Então, se esse coeficiente 1 da água eu aumentar para 5, né? 5 vezes 2 dá 10. Aí eu vou ficar com 10 hidrogênio nos produtos, no segundo membro, e 10 hidrogênio nos reagentes do primeiro membro. Assim eu já balanceei o carbono e agora eu balanceei o hidrogênio. Falta o oxigênio, né? Como é que nós vamos fazer para balancear o oxigênio? Então nós temos aqui, nos reagentes eu tinha apenas 2 oxigênios. Nos produtos, quantos oxigênios eu tinha? Esse 4 multiplica esse 2, então aqui já era 2. 4 vezes 2, 8. 8 oxigênio. Esse 5 também multiplica o número 1 lá. Então aqui eu tinha 1 oxigênio. 1 vezes 5, 5. 5 mais 8 dá 13. 13 oxigênio nos produtos. Já nos reagentes eu só tinha 2 oxigênio. Então, para que eu tenha 13 oxigênio também nos reagentes, eu preciso encontrar um coeficiente que multiplicado por 2 dê os mesmos 13, que é 6,5. Então, 6,5 vezes 2 vai dar 13, que é a mesma quantidade de oxigênio que eu tenho nos produtos. Como é que eu vou escrever 6,5 nessa forma? Eu vou escrever ela em forma de fração. 13 meios, que 13 meios equivale a 6,5, né? 13 sobre 2, né? Toda a fração é uma divisão. Se eu dividir 13 por 2, vai dar 6,5. Então, eu fiquei, né, com a equação balanceada, né? Essa mesma equação, nós vamos utilizar ela balanceada para a gente resolver um problema, né, que caiu, né, em uma prova do Enem no ano de 2012. Né? Essa questão é uma questão bem simples, né, que dizia o seguinte... A questão da prova, né? No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva ao slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de gás carbônico a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de gás carbônico emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a quantidade da queima de gás de cozinha, né? Ou comer um hambúrguer ecológico, em vez de estar ali fazendo um hambúrguer na chapa e gastando o gás, né? A queima do gás butano, que é o nosso famoso gás de cozinha, e liberando gás de oxigênio na atmosfera. O enunciado do problema ainda diz o seguinte, olha: considerando
um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, o C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto é D. Né? Aqui entra a interpretação da língua portuguesa. Né? O que o problema está pedindo? Ele quer saber quanto que um japonês vai ter que deixar de queimar de gás butano por dia para que ele não lance na atmosfera 1 kg de gás carbônico. E o gás carbônico ele acontece por liberação da queima do butano. Né? E o problema das seguintes respostas para a gente encontrar. Né? Na letra A, ele deu como solução 0,25 kg. Na letra B, 0,33 kg. Na letra C, 1 kg, na letra D 1,3 kg e na letra E 3,0 kg, né? Que esse quilograma refere-se ao gás butano. Quanto que a gente vai ter que deixar de queimar de gás butano para que equivala, né? Ou ele deixe de lançar na atmosfera 1 kg de gás carbônico. Um dado que o problema deu. O CO2, que é o gás carbônico, ele possui a massa dele de 44 gramas por mol. E o gás butano, 58 gramas por mol. Esses dados, eles são importantes porque se o problema não desse, nós teríamos que pegar a tabela periódica e ir lá, né, na tabela periódica, calcular essa massa atômica ou desses dois componentes químicos, desses dois termos. Então, essa questão é essa mesma equação. O gás butano reage com o gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Eles querem saber justamente isso. Quanto que eu tenho de deixar de usar de gás butano por dia? Que quantidade? Quantos quilos que eu tenho que deixar de queimar, ou que um japonês tem que queimar, para economizar ou deixar de lançar na atmosfera 1 kg de gás carbônico. Então, nessa parte, eu vou precisar fazer o quê? Fazer uma relação desses dois termos dessa reação química, do butano com o gás carbônico. Então, para a gente resolver questões de estequiometria, nós precisamos seguir esses passos. Conhecer a equação, conseguir escrever a equação química, balancear ela e depois fazer uma relação. Então, que relação que a gente tem dessa reação química depois dela balanceada? Depois que ela ficou balanceada, nós temos a seguinte relação. Que uma molécula de gás butano produz 4 moléculas de gás oxigênio. Então, eu tenho uma relação de 1 para 4. Cada uma molécula de gás butano produz 4 de gás oxigênio. O problema deu lá que o butano, a massa molar dele é de 58 gramas. E que a massa molar do gás carbônico é 44 gramas. Como eu tenho uma unidade do butano, eu vou multiplicar esse 58 por 1. Como eu tenho 4 unidades de gás carbônico, eu vou multiplicar a massa molar dele por 4. No entanto, é preciso a gente entender essa relação na química, que a gente precisa entender que nós precisamos de converter medidas quando os problemas derem respostas e dados, informação com unidades diferentes. Ele quer saber quanto que se deve economizar de gás butano para produzir 1 kg, para economizar, deixar de lançar na atmosfera 1 kg de gás carbônico. Então, ele pede a resposta em quilograma, mas os dados estão em grama. Dessa forma, o que a gente tem que fazer? Nós temos que converter, fazer a conversão de gramas para quilogramas. Então, 58 gramas corresponde a 0,058 quilogramas. O 4 vezes 44 dá 176 gramas. 176 gramas convertendo em quilograma dá 0,176 quilogramas. Então, o butano, 0,058 quilogramas e o gás carbônico, 0,176 quilogramas. A partir daí, é o que nós falamos.
vamos aplicar a regra de 3, né? A regra de 3 que vem lá da matemática, que nós estudamos razão e proporção, nós temos lá a regra de 3. Como é que a gente vai resolver esse problema de estequiometria? Então nós temos lá, ó, o butano, né? Ele tem como massa molar 0,58 kg, enquanto que o gás carbônico tem massa molar 0,176 kg. Eu quero saber quanto de massa de butano que eu tenho que economizar para que ele deixe de lançar 1 kg de gás carbônico na atmosfera. Então, 0,058 está para 0,176, assim como o M está para 1 kg. Assim, nessa relação, né, regra de 3, a gente multiplica cruzado. M vezes 0,176, 0,176M. 0,058 vezes 1, 0,58. Nós sabemos que, quando nós temos esse tipo de equação matemática, né, o número que está junto com a letra multiplicando, a letra passa para o segundo membro dividindo. Então, o 0,58 permanece no segundo membro e o 0,176 vai para o segundo membro dividindo. Agora eu encontro a solução. 0,058, que é os dados do butano, dividido por 0,176, que é os dados do gás carbônico, dá aproximadamente 0,33. Lá no enunciado da questão, né, entre as respostas, né, que ele deu, nós tínhamos lá o 0,33 exatamente na letra B. Então a solução dessa questão do Enem, né, desse enunciado, é a letra B, que corresponde a 0,33 quilogramas. O japonês ele tem que economizar, deixar de queimar 0,33 kg de gás butano para que deixe de ser lançado na atmosfera 1 kg de gás carbônico. Boa sorte para você no Enem. Até a próxima.